Boa noite, meus amigos. Voltamos para mais um Jogo do Poder pela Rede CNT. Meu convidado de hoje é o senador Roberto Requião. Senador, obrigado pela gentileza de vir aqui esse horário, no domingo à noite. Pela, acho que quarta, quinta vez. Né? Por aí, né, Rocha? Estou ficando cliente cativo do seu programa. Eu queria começar o programa fazendo uma pergunta. Qual é a sua avaliação em relação a esse momento que nós estamos vendo da conjuntura econômica? A gente vê muito analista falando que a coisa desandou, que o governo perdeu o controle. Qual é a avaliação? O presidente do Banco Central vai ao Senado essa semana, né, numa atividade já pré-agendada, normal? Eu normalmente nem assisto essas idas do presidente do Banco Central. Nós estamos realmente numa crise. O Wall Street... Sua câmera é essa daqui. Wall Street agora rompe com o governo da Dilma, pede a demissão do Manteiga. Eles estavam contentes com o Meirelles. A minha análise é a seguinte. A presidente da República está no caminho certo, mas está andando devagar. E quem anda devagar, embora no caminho correto, chega depois. A crise está chegando antes dela. O nosso produto interno bruto vai ficar ao redor de 1%. Nós tivemos aquele recorde do Lula de 7,7%, depois caiu para 2,7% e agora para 1%. Isso é muito ruim. Mas não é tão ruim também quanto dizem por aí os especialistas em economia. Ruim é a falta de distribuição de renda. De que vale um produto interno bruto fantástico com 1% da população concentrando toda a renda? A Dilma está no caminho certo, mas está andando devagar. A entrada da Venezuela é fantástica para o Brasil. Ela tem um produto interno bruto de 450 bilhões de dólares e não produz quase nada. Então, a Venezuela vai estimular muito a economia do Brasil e da Argentina. É evidente que nós precisamos, junto com a Venezuela, viabilizarmos um projeto de desenvolvimento para todos os países, porque ela vai comprar muito nessa parceria que ela intensifica agora, mas ela precisa também de um projeto de desenvolvimento interno. A Bolívia e o Equador estão entrando no bloco, junto com o Uruguai e a Argentina, a Venezuela, o Brasil e o Paraguai, que está afastado agora. Isso forma um bloco extraordinário, uma população enorme, um potencial econômico, de compra, de venda fantástico. Agora, o importante é garantirmos que qualquer acordo com a Europa e com os Estados Unidos seja feito com o bloco. O que a Espanha quer? Eu estive na Espanha agora, em Cádiz. Eu faço parte da Eurolat, né? O Parlamento Europeu e o Parlamento Latino. Eles agora querem exportar a sua crise, exportar o desemprego, com medidas internas de contenção, pegando duro suas populações, cortando verbas de saúde, de educação, de previdência, com expansão monetária e um jogo monetário desvalorizando a sua moeda para baixar o preço das suas exportações, eles querem ver se mandam o desemprego deles para nós. E tanto o rei da Espanha quanto os portugueses insistem em liberar a entrada dos seus nacionais no Brasil. Eles querem mandar os desempregados para cá. E é evidente que, de certa forma, isso é bom. Mão de obra especializada, engenheiros que nós não temos, universidades de qualidade que formaram técnicos de terceiro grau, de nível universitário, de excepcional competência, seriam bem-vindos. Todos os países do mundo fazem isso. Mas, na verdade, eles querem mandar os desempregados para cá. Eles querem se livrar dessa população desesperada, que não está conseguindo pagar o aluguel e a prestação das suas casas, do automóvel, querem mandar para fora e estabelece uma concentração e jogam a favor do mercado financeiro. A Dilma está resistindo, mas eu gostaria de uma postura mais firme, senão ela vai chegar atrasada. Essas medidas do tipo redução da tarifa da energia elétrica, que gerou polêmica aí, né? Os 3 governadores que são de oposição, coincidentemente, se postaram contra. São de oposição ao Brasil, né? É uma vergonha um governador de estado tentar oferecer obstáculos à redução do preço da energia elétrica. No mundo, o preço médio da energia elétrica é $7,50 o megawatt-hora. No Brasil é quanto? Sei lá, 240, 300 reais. $7,50 dá 15 reais. Sim. E essas concessões estão terminando. Concessão tem começo, meio e fim. Quando a concessão termina, o capital investido
pela empresa, tanto pública quanto privada, já retornou. Ele foi amortizado e foi zerado. Eles querem considerar esse capital como deles. Então você lê no jornal, as empresas de energia perderam 55 bilhões na Bolsa. Não, não perderam. O seu capital foi remunerado ao longo do tempo, a concessão termina e ela volta para o patrimônio público. Na minha opinião, no momento de crise como que nós estamos vivendo, a presidente Dilma devia criar uma empresa pública, 5 pessoas, gerindo a propriedade dessas usinas que retornam ao poder público. São 22,5% da geração brasileira. Daí ela contrataria as próprias empresas que operam hoje, na qualidade de concessionárias, para administrar essas empresas, para operar. Então nós teríamos patrimônio público e operação privada. O que significa isso? Olha, eu já estou há algum tempo fora do governo, mas se a memória não me falha, numa dessas usinas amortizadas da Copel, a energia gerada custa R$ reais, 5 reais. Daí nós temos mais 3 ou 4 reais de transmissão e mais 3, 4, 5 reais de distribuição. Então nós poderíamos colocar essa energia a 15 reais, não a 240, 340, como está acontecendo. Ou dirigir essa energia sem a distribuição diretamente para empresas que não estão conseguindo competir, que estão desempregando pessoas. Tecnologia que o Brasil precisa e emprego absolutamente necessário para que a nossa população sobreviva. E nós estaríamos jogando para baixo o preço da energia com muita força. Agora, o protesto é ridículo. O governador do Paraná está tão confortável na gestão da Copel que ele subiu a distribuição dos lucros da Copel de 25%, que é o valor mínimo previsto em lei, para 35%. O que é isso? A Copel dá um lucro, pelo menos deu no meu governo, de 1,5 bilhão por ano. 10% sobre isso a mais significa que ele está dando de presente para os sócios privados que compraram a Copel e essas ações na Bacia das Almas, naquela maracutaia do tempo do governo que me antecedeu, 150 milhões de reais por ano. Ora, se a Copel tem dificuldade para investir, por que aumentar a participação nos lucros dos sócios privados? Nós temos hoje, das ações que têm direito a voto, 51%. O resto foi vendido. As preferenciais foram vendidas, quase que todas. Então, a Copel está 80% privatizada, mas o Estado ainda tem o seu comando. Por que não sugerir, como eu faria, aos empresários privados, reduzir a sua participação nos lucros de 25% para 10%? Reduzindo para 10%, estaríamos investindo, inclusive, para eles. Eles são sócios, eles iam ganhar com isso. E nós estaríamos construindo mais usinas, mais linhas de transmissão e apostando no desenvolvimento da economia do Paraná e na geração de emprego. Na Sanepar, Rochinha, foi pior. Eles subiram de 25% para 50% a participação nos lucros. Então, são negócios que eles estão fazendo em favor de setores privados que provavelmente financiaram as suas campanhas e não estão, como deviam estar, jogando a favor do desenvolvimento do Estado do Paraná. Houve uma tentativa no contexto desse problema econômico, de reduzir os encargos da cesta básica. Isso acabou não acontecendo porque a presidente não foi em frente com a medida. Eu fui, quando governador. Eu reduzi tudo, reduzi a zero o que pude. Eu reduzi o imposto da microempresa para zero, da pequena empresa de 18% para uma média de 2%. Eu reduzi o imposto de 100 mil itens da cesta básica, daquilo que a gente chama de bem de consumo, salário, que o trabalhador compra com o seu salário no fim do mês. A presidenta tem um problema. Tem alguns estados que têm como única produção e logo única fonte de receita tributária os produtos agrícolas. Você reduz a zero, o estado fica sem receita. Tá certo. Mas a minha visão é que nós devíamos compensar esses estados de alguma maneira e comida não pode ser objeto de tributação. Bom, eu vou ter que ir ao intervalo e volto daqui a pouquinho, um minutinho só, com o bate-papo com o senador Roberto Requião.